A sétima leitura da Parashá de Shemini, e todo utensílio de barro que cair deles, desses insetos mortos, para dentro do utensílio, tudo aquilo que tiver dentro do utensílio vai receber impureza, e o utensílio vocês devem quebrar, porque não tem outro jeito de tirar a impureza. El torrou, porque o utensílio de barro ele só recebe impureza pelo seu ar, pela parte de dentro dele. Se tocar um inseto morto pelo lado de fora, não recebe impureza. Tudo que tiver dentro tudo que tiver dentro impurifica, ou seja, o utensílio próprio impurifica aquilo que tiver dentro. Como o inseto entrou no ar do utensílio, ou seja, na parte de dentro, mesmo que não tocou em nada, o utensílio já está impuro. E se o utensílio está impuro, ele impurifica qualquer coisa que tiver ali dentro. E você vai quebrar ele, daqui a gente aprende que não tem purificação no mikve, o utensílio de barro. De toda a comida que será comestível, que será consumida, que vai vir sobre ela água, vai ficar impura, e toda bebida que será bebida em todo utensílio será impuro. Vamos já explicar o que esse passuco está querendo dizer. De toda a comida, esse passuco é uma continuação do passuco anterior, está falando agora que o que tiver dentro impurifica, mas só vai impurificar aquilo que tiver contato com água, que está dentro do kli cheres, utensílio de barro impuro, ele pega a impureza. Existe uma regra que qualquer coisa que não teve contato com água depois que se desconectou da terra, por exemplo, uma maçã foi arrancada da árvore, enquanto ela não teve contato com água, ela não recebe a impureza. E assim também toda bebida que será bebida em um utensílio, se ela tiver dentro do utensílio de barro impuro, então ele vai receber a impureza, mesma ideia. Aqui a gente aprende várias coisas. Primeiro a gente aprende que a comida ela só está murchada, ela só está propícia, preparada para receber tomar se vier água uma vez nela, como a gente falou, depois que já desconectou da terra. E depois que tocou água nela uma vez, ela vai receber tomar, independente se ela está molhada, se ela está enxuta, mesmo que já secou, vai receber a impureza. E o vinho e o azeite e tudo que é chamado de masquê, de líquido, são 7 líquidos, isso deixa propício às sementes ou outras coisas para receber tomar como a água. A gente fala em português, lavamos, leite, azeite, vinho, água, mel, né, algumas das 7 bebidas que deixam propício para receber a impureza. Assim te explicaria o passuco. Asheravô alav maim, qualquer coisa que teve contato com água ou alguma masquê, alguma bebida que é chamada de masquê, então a comida está propícia a se purificar. Mais uma coisa os sábios aprenderam daqui, que um vlada tomar, algo que recebeu a tomar, o filho da tomar, ou seja, não a própria tomar, sim recebeu a tomar, ele impurifica comida, mas não impurifica o kelim. Por exemplo, esse utensílio aqui, ele recebeu a impureza do inseto morto. Então, ele só vai impurificar a comida que está dentro dele, mas não se tiver, por exemplo, uma colher dentro daquele pote de barro, não vai impurificar. Né? Por isso que, como a Gemara fala, será que os utensílios vão se impurificar do ar, do kli cheres, tashito, koloshe betorro, itma, tudo que tiver dentro dele, tudo, mesmo uma colher, um utensílio? Não. Vem o versículo explica da comida, ou seja, alguém que recebeu tomar, ele não passa a tomar para o utensílio só para a comida. No caso aqui, algo, né? O pote de barro. Então, os kelim, os utensílios, não recebem tomar desse ar impuro do pote de barro que teve algum acesso do inseto morto. Porque o inseto, ele é o avatumá, ele é o pai, ele é a fonte da tomar. O kli, já o utensílio que foi impurificado através que o inseto simplesmente entrou no utensílio, mesmo se não tocou, ele já é chamado de vlada tomar, o filhote, né? Ou chamado também de rishon, o primeiro. Então ele não impurifica os utensílios que estão dentro dele, isso é outra coisa. Mais uma coisa que a gente aprende aqui, que o inseto que caiu no ar do forno, por exemplo, e tiver um pão lá dentro, e o inseto não tocou no pão, mesmo assim, o forno ele é rishon, ele é chamado primeiro da tomar, porque ele já recebeu a impureza do inseto, e o pão é shniá, é segundo do tomar, que é um nível abaixo, mas recebe a impureza. E a gente não vai falar, vamos considerar como se o forno estivesse todo cheio de impureza e o pão vai ser chamado nível 1, grau 1 de tomar, como se tivesse tocado direto no inseto. A gente não fala assim. Porque se você falasse isso, os utensílios não seriam excluídos de receber a tomar. Porque se a gente considera que a própria tomar tocou, o utensílio recebe a tomar. Não, só a comida recebe. Então, no caso, a comida tem um segundo grau, o grau de shenila tomar, porque a comida recebeu a impureza do utensílio que recebeu do inseto. Mais uma coisa que a gente aprende aqui, que isso que a gente falou, que a água ou outros líquidos eles preparam as sementes, as frutas para receber a impureza, isso é só depois que já foi desconectado da árvore.
Porque se você falar que vão receber cheiro, vão ficar preparados para receber tomar, mesmo conectados, então não existe um caso que não teve contato com água. Então porque ele fala sheriavô alav maim, olha, aquela comida que teve contato com água recebe impureza. Toda comida, qualquer grão, qualquer fruta já teve contato com água. Somente o quê? Porque só vale e só recebe esse preparo de receber impureza se já desconectou da terra. Mais uma coisa que a gente aprende daqui é que a comida não impurifica a outras comidas, a não ser que tenha kabeitzá, que tenha a quantidade equivalente ao tamanho de um ovo, né, o volume, como está escrito a sheriacher, que será consumido, ou seja, uma comida que é consumida de uma vez. E os sábios fizeram um cálculo que o esôfago, onde a pessoa engole, não aguenta mais que um ovo de uma galinha. Então, uma comida que ela é chamada que se come de uma vez, ou seja, o tamanho máximo é o kabeitzá, o tamanho de um ovo. Então, aquela comida que ela está impura, se ela tiver esse tamanho, ela passa a impureza para uma outra comida se tocar nela. E todo que cair dessas carcaças, desses insetos que a gente falou, mortos, vai receber impureza. Um forno ou um fogão vão ser quebrados, eles são impuros e vão ficar impuros para vocês. Tanur ve kiraim, tanto o forno, tanto o fogão, tanur seria o forno, kiraim seria o fogão, são utensílios que se movem, eles são de barro e eles têm a parte de dentro e ele tem o orifício, o espaço onde ali coloca a panela e tem a saída do fogo. A boca fica acima, né? Diferente dos nossos fornos que a gente abre pelo lado. De qualquer jeito, vão ser quebrados porque utensílios de barro não tem como purificar mergulhando no mikve. E o passuco fala, eles vão ficar impuros para vocês. Já falou isso, porque eu tenho que falar novamente para te ensinar que não é uma obrigação, de novo, e eles vão ficar impuros para vocês. Já falou que é impuro, por que o passuco repete isso? Para te ensinar que Deus não está obrigando você a quebrar. Se quiser deixar e não usar, ou usar como impureza em algumas situações, eles vão ficar impuros. Se você quiser deixar, tá tudo bem. Só que a impureza não vai sair, porque não tem como purificar sem quebrar. Quebrando que tira a impureza. Porém, uma fonte, um poço d'água, um mikve mai mikve, quer dizer, onde reuniu, onde ficou ali a água, vai ficar puro, e quem toca nas carcaças vai receber impureza. Esse passuco está falando o seguinte, que aquilo que está conectado com a terra, diferente do forno e fogão que a gente falou que são móveis, não recebem tomar. Tudo que é imóvel não recebe tomar. Mais uma coisa que você aprende daqui, vai ser puro quem mergulhar nesse mikve vai ficar puro. Mas, mesmo assim, fala que quem tocar na carcaça recebe impureza, ou seja, mesmo se você estiver dentro do mikve, tocando no inseto, não adianta, vai ficar impuro. Você não pensar, vou fazer uma dedução óbvia. Se o mikve purifica os impuros, muito mais que vai salvar o puro de se impurificar. Não, se você está dentro do mikve, mas está segurando o inseto, você pega a impureza. Existe um conceito que diz, tovelo vexeret beador. A pessoa quer melhorar, ela quer se purificar no mikve, mas está segurando o inseto. A gente quer melhorar, a gente tem que largar o que a gente está fazendo de errado e realmente fazer o correto. Ripole, se cair dessas carcaças sobre qualquer semente, zeru é o substantivo de semente que será semeado, vai ficar puro porque não teve contato com a água. Zera zerua seria o plantio de vários tipos de semente. Zerua é o substantivo, como veitnulano minas zeruim, né, as sementes. Vai ficar puro. Daqui a gente aprende que se não teve o preparo, não teve contato com água depois que foi arrancado da terra, então ele ainda não é chamado de óchel para receber tomar, só depois que tocar a água, que é o próximo passugo. Mas se foi colocado água sobre a semente e aí teve contato com o inseto, aí realmente recebe a impureza. Ou seja, depois que já desconectou, como a gente já falou, se você falar que prepara para retomar mesmo conectado, não existe uma situação que não. Então você está falando quando tiver, é porque é só depois que desconectou da terra. Água sobre a semente, tanto faz ser água ou os outros 6 líquidos, são 7 no total, que preparam para tomar. Tanto faz se caiu os líquidos sobre a semente ou a semente dentro de líquidos. Tudo isso está explicado no Midrash, como a gente aprende cada coisa, né? Maim, malzera, por outro lado, tem outras expressões que a gente aprende, ou ao contrário. E cair algum inseto da carcaça desses bichos impuros sobre aquele semente, mesmo depois que já foi enxuto, já secou a água, não faz diferença, porque a Torá ela só se importa de ser chamado de comida. Do momento que recebeu preparo de receber a tomar uma vez, já não mais arranca dele aquele assunto, então ele já recebe a tomar, mesmo que está sequinho. E se morrer do animal que é para vocês consumirem, o animal kasher, também tem a impureza. Quem toca na carcaça recebe a impureza até a noite.
E aquele que come da carcaça de um bicho morto, obviamente que é taref, porque não foi feita a sheritá, mas também tem impureza, que deve também lavar as roupas, levar no mikve além da pessoa e vai estar impuro até a noite. E quem carregar a carcaça também deve lavar suas roupas e estar impuro até a noite. Ou seja, como a gente falou antes, carregar é mais forte do que tocar. A pessoa que carrega, ela impurifica as roupas também. A pessoa que toca, não. Quem come, a gente falou que sim, mas quem toca, não. Não está escrito a expressão irrabes pegadav, vai levar no mikve suas roupas. Quem carrega a sua carcaça, a gente já falou que é mais rígida, mais séria a impureza de carregar do que de tocar. Porque quem carrega impurifica as roupas também, e quem toca não impurifica, porque não usa a expressão irrabes begadav, vai lavar suas roupas, ou seja, não precisa levar as roupas no mikve. E agora quem come, está escrito que quem come vai levar as roupas no mikve. Será que realmente impurifica? Quando está escrito em relação a um animal de uma ave kasher, que ela foi morta, nevelau trefá lo yochal etomabá, está escrito nela, ou seja, nela, naquela situação, impurifica roupas, e não de um animal, só de uma ave que impurifica a roupa, comendo sem carregar. Como seria comendo sem carregar? Se alguém, por exemplo, enfiou no esôfago da pessoa, sem a pessoa carregar a comida, que se carregou com garfo, já está impuro de qualquer jeito. Então por que aqui fala da comida se não tem essa impureza, se a pessoa comer sem carregar? Para te dar a medida, o shiur, qual é a medida, a quantidade de quem carrega ou de quem toca, é o chamado comer. O que é chamado de comer? Um kazait, tamanho relativo de uma azeitona um pouco grande. Então, se a pessoa ela carregou essa quantidade do inseto, o tamanho de um kazait, ou a pessoa que tocou um pedaço do inseto que tem esse tamanho, já recebe a impureza. E está impuro até de noite, mesmo que for no mikve, precisa esperar a noite para estar puro. E todo inseto que rasteja sobre a terra é abominável para você, não deve ser consumido. Por que tem que falar isso aqui? Que rasteja sobre a terra, essa passuk vem excluir da proibição aqueles bichinhos dos clicine, que é um tipo de leguminosa, tem gente que fala que é grão de bico, ou das favas do feijão, ou os bichinhos que tem na lentilha, que eles não rastejaram sobre a terra, eles nasceram ali dentro da comida, então enquanto eles não saírem para o ar do mundo, eles são kasher. No momento que eles rastejam, eles são proibidos. Então se a pessoa comeu uma fruta que ela estava totalmente bonita por fora e lá dentro tinha o bicho que nasceu ali, não transgrediu essa proibição. Loiach, ele não será consumido, aqui vem falar a obrigação de quem dá ao taref, como aquele que come, você que não deve ser consumido, não faça outra pessoa comer também. O que é chamado de sheretz? Aquilo que é pequeno, baixinho, com um pé curtinho, que parece que está se movimentando ali, se rastejando ali. Todo animal que anda sobre o seu ventre, que rasteja, ou que anda com pés, 4 pés, até aquele que tem muitos pés, que é a centopeia, de todo inseto que rasteja sobre a terra, vocês não devem consumir, porque eles são abomináveis. O leir al-garron é a cobra. A palavra garron quer dizer, rastejar, que ele vai sobre o seu próprio ventre. Cololer vem trazer também tipos de minhocas ou parecidos, a minhoca é parecido com a cobra, ou algo que é parecido com a minhoca, todo esse tipo é proibido. Que anda sobre 4 seria a cravo, o escorpião, mas fala todo aquele, vem trazer a ripuxito, o besouro, ou algo que for parecido com o que é parecido, quer dizer, mesmo algo que não é parecido com o escorpião, mas é parecido com o besouro, já é proibido. E até o marbeira glaim, que tem muitos pés, é o nadal, é a famosa centopeia, é um inseto que tem pés da cabeça até o seu rabo, de todos os lados, chamado tzinpid, centopeia. Não enojem suas almas em todos os insetos que rastejam por aí, não se impurifiquem neles, e se vocês fizerem isso, vocês vão se impurificar neles. Ateshakhtsu, comendo, porque a linguagem usada da alma, enojar a alma não é só tocando, está falando de impurificar a alma, comendo o taref. Venit metem bam, se vocês se impurificam aqui na terra, vocês serão impuros, porque Hashem fala, vou impurificar vocês no mundo vindouro, na estivá celestial, que eu sou Deus de vocês, vocês devem se santificar e ser santos, que eu sou santo, e não impurifique as suas almas em todos os insetos que rastejam sobre a terra. Assim como eu sou sagrado, diz Hashem, e eu sou Deus de vocês, então vocês aqui embaixo devem se santificar também. E se vocês fizerem isso, vocês realmente vão alcançar o nível de Kedoshim, de santidade, já que eu vou santificar vocês lá em cima e no mundo vindouro.
vocês não vão se impurificar, porque a Torá repete novamente a proibição de comer esses insetos. Na verdade, é para falar que quem transgredir isso vai estar transgredindo vários lavim, várias proibições. E cada lavo, cada proibição é chibatada. Por isso que a Gemara fala, a pessoa que consumiu putita, que seria um inseto pequeno aquático, leva 4 vezes chibatada. Uma formiga, 5 vezes chibatada. E uma vespa, por ser voadora, 6 vezes, porque tem 6 vezes na Torá falando o lava, a proibição de comer um inseto voador. Que eu sou Hashem, que tirou vocês do Egito, que subiu e levou vocês da terra do Egito, para ser para vocês como Deus, vocês vão ser santos porque eu sou santo. Que eu sou Hashem, que subiu vocês, foi com essa intenção que eu tirei vocês do Egito, para vocês receberem minhas mitzvot, para isso que eu tirei vocês de lá. Outra explicação, sempre fala a linguagem hotzet, tirei, aqui usa a linguagem ma'ale, de elevar. Foi estudado no Beit Midrash de Rabi Ishmael. Se fosse só por isso que vocês não se impurificam com insetos como os outros povos, já era motivo para tirar vocês do Egito. Isso é malhuta, uma vantagem, uma coisa muito grande, isso é linguagem ma'ale, uma vantagem muito grande só de não comer esses insetos. Esta é a lei dos animais, da ave e de todo animal silvestre ou animal que rasteja, que anda pela água e todo animal que rasteja na terra. Para você separar entre o impuro e o puro, e aquele animal que deve ser consumido e aquele animal que não deve ser consumido. Como assim separar? Não só estude uma vez, você tem que saber e ser perito bem qual pode e qual não pode. Bom, saber a diferença entre um animal kasher e não kasher é muito fácil. Entre um burro e uma vaca, não precisa de sabedoria para diferenciar. Já está claramente, isso aqui é um burro, isso aqui é uma vaca. Que a vaca é kasher. Somente o quê? Aquele que é impuro para você e o puro para você. Tem casos que tem que analisar muito bem. Por exemplo, se foi feita shechitá, se foi feita shechitá de metade da traqueia de um animal, ou se foi feita shechitá da maioria, nesse caso, da metade tá taref, e no caso da maioria tá kasher. Ou seja, é um detalhe pequeno na shechitá, que aí você precisa ver e leavdil e separar qual que pode e qual não pode. Qual é a arraiá, o animal silvestre que é consumido ou não. Obviamente, a diferença entre um cervo e uma mula também é clara, que o cervo pode e a mula não. Dá para ver o tipo do animal. Somente o quê? Está se tratando de um animal que teve sinais de trefá, que mesmo assim ela está kasher, para um que não. Como assim sinais de trefá? Um animal que apresentou algum problema em algum órgão interno, alguma coisa assim, e mesmo assim ele não vai morrer por conta disso, ele é kasher, e tem casos que não. Então, saber essas diferenças, todas as leis do kashrut, de shechitá e de trefot, é isso que a Torá está falando, lehavdil, estudar bem para saber o que pode e o que não pode.